Mantras do Encantador de Oni, capítulo 3. Se você flagrar a si mesmo voltando ao seu velho costume de resmungar no relacionamento distante, se dessa situação, revolte ao primeiro dia do programa. Confie no progresso e saiba que quanto mais você utilizar a técnica de encantar homens, melhor ficará a sua relação. Parte 2. Encante a mente masculina. Compreenda a mente masculina, a ciência por trás de como os homens pensam, agem e amam. As mulheres falam porque desejam falar. Em contrapartida, um homem só fala quando é instigado a isso por algo exterior a si, como, por exemplo, quando não consegue encontrar meias limpas. Jim Kerr. Não leve o homem para o lado pessoal. Não leve o homem para o lado pessoal, não é você, é só o cérebro deles. Dona e Sam. A mente masculina, esse mundo desconhecido. Você já ficou confuso com o modo do seu homem pensar em matéria de comprometimento ou com a maneira como ele demonstra seu verdadeiro amor por você? E o que me diz do gosto dele por pornografia, cerveja e peito? E por que será que ele não pode agir de forma mais parecida com quando o assunto é conversar, compartilhar sentimentos e se abrir em relação às suas emoções? Bem-vinda à mente masculina. É comum acontecer conflitos na comunicação com o homem da sua vida, especialmente se você considera que ele tem a capacidade para ser, ou pior, que ele deveria ser, tão sensível aos seus sentimentos quanto suas amigas. Fique tranquila, você não é a única a ficar impressionada. Todas as mulheres passaram por essa experiência. Felizmente, cientistas, filósofos e médicos chegaram a uma explicação que aponta para uma parte específica do corpo, e não é o pênis, é o cérebro dele. Ao entender o funcionamento interno do cérebro masculino, bem como as substâncias químicas secretadas pelo organismo dele, você vai compreender melhor porque a nossa técnica é tão eficaz. O cérebro do homem e seus circuitos inatos. Estamos cansados de ouvir as mulheres querem que os homens se comportem como amigas intuitivas, que simplesmente sabem como você se sente. Dizem sempre a coisa certa e têm o timing perfeito para aparecer de improviso para animá-la e levá-la às compras, com direito a tomar uns drinks depois. Infelizmente, a maior parte dos homens está longe de se comportar assim. Entretanto, não é culpa deles. O cérebro masculino não está configurado para pensar dessa forma. É bem verdade que estudar o cérebro é incrivelmente complexo e frequentemente um trabalho refuta achados do outro. Contudo, encontramos similares na maioria das pesquisas voltadas às diferenças comuns que existem entre o modo como homens e mulheres pensam, agem e amam, e que estão baseadas em nossas diferenças biológicas. Quando eu me pego falando com meu namorado sobre moda, cabelos ou fofocas de celebridades, transformo isso numa piada e disfarço. Opa, eu estava mesmo falando sobre Balayai com você. E então ambos caímos na risada. Sandra, 28 anos, contadora.
Por esse motivo, você não pode esperar que, quando você sai, seus homens batam com você com a mesma habilidade das suas amigas, e se ele deixar a conversa morrer de vez em quando, você não pode supor que ele não esteja interessado em você. Raciocine conosco. Ele está simplesmente curtindo momentos de quietude em sua companhia. Já lhe aconteceu fazer massagem com um massagista que não para de falar, ao passo que tudo o que você queria era se desligar? Você não queria ser grossa, mas realmente gostaria que ela calasse a boca. Bem, isso descreve como eles se sentem ao estar ao lado de uma mulher na maior parte do tempo. Ele não consegue acompanhar o ritmo da fala feminina. No cotidiano, isso significa que, quando você teve um dia difícil no trabalho, ou brigou com a melhor amiga, e tudo o que você quer é falar sobre isso, falar e falar e falar e falar. Você pode apostar um bom dinheiro que seu homem não vai querer ficar ouvindo cada detalhezinho importante de novo. Ele tampouco vai compartilhar as emoções dele. Geralmente, os homens abordam informações, neste caso, a vida, de forma sistemática, não levando em consideração as emoções que vivem fora do tempo e do espaço, que não servem para consertar coisas. Assim, ele muito simplesmente só quer ouvir o problema, de preferência formulado em no máximo 3 palavras. Encontrar uma solução que você pode gostar ou não, mas não se esqueça de afagar o ego dele por ter tentado, e então mudar de assunto, passando para o que tem para o jantar. E isso não acontece porque ele não a ama. É o resultado de você estar falando feminino e ele masculino, e vocês não estarem se conectando de forma a poder se compreender. Pelo contrário, ele vai achar que você está falando grego. Ficará parado olhando para você, tentando imaginar o motivo para tanto reboliço e por que você continua a se lastimar. Isso não significa que seus problemas não sejam importantes para ele, ou que ele não se importe com você. Só que o cérebro dele está configurado para tratar de um tipo diferente de problemas e de forma diferente. Infelizmente, esse desencontro na comunicação pode se arrastar por horas, a fio, dias, meses, décadas e até mesmo pela vida toda. Duas pessoas podem viver lado a lado sem nunca se comunicar de verdade, de um modo que as ajude a compreender melhor uma a outra. Em vez disso, a coisa se torna cada vez mais confusa com o passar do tempo, pois já vimos esta cena várias vezes: casais que conviveram por décadas e repentinamente olham um para o outro e se dão conta: nossa, você não me conhece nem um pouco. Infelizmente, essa é exatamente a armadilha em que tantas pessoas caem. Felizmente, a técnica de encantar homens pode tirá-los desse abismo, mostrando-lhes a luz no fim do túnel. Não espere que Não espere que ele se lembre de muita coisa. Já reparou que não importa quantas vezes você repita para seu homem onde guarda os rolos de papel higiênico, ou que vocês devem ir jantar na casa da sua mãe na sexta-feira, ou onde fica a cesta de roupa suja para ele jogar a cueca, e não larga lá no chão. Parece que ele nunca consegue se lembrar.
Segundo uma pesquisa realizada por Simon Baron-Cohen na Universidade de Cambridge em 2005, isso se deve ao fato de que a parte do cérebro que forma lembranças, o hipocampo, é menor nos homens do que nas mulheres. Consequentemente, a próxima vez que você se zangar por ter de repetir a mesma coisa diversas vezes, respire fundo. Pergunte a si mesma: isso é muito grave? Vale a pena esquentar a cabeça com isso? Ou não seria melhor simplesmente avisar a ele de novo e pensar em 3 coisas boas que ele fez por você naquele dia? Tipo, acordou você com um beijo meio, preparou sua marmita e calibrou os pneus do seu carro. Isso não basta para demonstrar que ele se importa de verdade. Saiba que o impulso sexual dele é muito diferente do seu. Não é mito que o órgão sexual mais poderoso do corpo é o nosso cérebro. Como todo ser humano tem um. Você provavelmente deve estar se perguntando por que os homens parecem ser muito mais obcecados do que as mulheres por transar. Um estudo publicado na Nature Neuroscience demonstrou que o impulso sexual masculino é determinado integralmente, adivinha, pelo modo específico como o cérebro dele funciona. Pediu-se a estudos de ambos os sexos que olhassem para um certo número de fotografias excitantes e outro de fotografias neutras. Enquanto isso, os cientistas observavam como o cérebro de ambos os sexos reagiam a essas imagens. Descobriram surpresa que os cérebros masculinos se acendiam muitíssimo mais que os das mulheres quando olhavam para fotografias excitantes, mais especificamente as áreas mais ativas no cérebros masculinas foram as amígdalas e o hipotálamo. A área pré-óptica do hipotálamo, região cerebral que controla os impulsos sexuais, é 2 vezes maior neles do que em nós. Além disso, a quantidade de testosterona que circula no sangue deles também é maior do que a nossa, o que os leva a ficarem excitados praticamente o tempo todo. Quando somamos esses fatores, não é de se admirar que as mulheres tenham um problema em mãos. Sim, os homens querem mais sexo do que a maioria de nós, e vão querer o mesmo que tenho acabado de esquecer. Onde fica o cesto de roupa suja, pela enésima vez? Lembre-se, escolha as brigas que quer comprar. Esqueça a perfeição, tente se lembrar do quanto ele tem feito por você ultimamente e veja se isso a anima mais um pouquinho. Ele precisa que você explicite seu sentimento. A doutora Louane Bizendini, autora do livro The Family Brain, revelou à CNN que as mulheres têm maior empatia com as amigas graças ao sistema de espelhamento neuronal. Ela defende que esse sistema é maior e mais ativo no cérebro feminino, o que significa que a mulher, citando a doutora Brizendine, consegue entrar naturalmente em sintonia com as emoções dos demais ao ler as expressões faciais, interpretando o tom de voz e outros deixas não verbais do seu estado emocional.
Os homens, ao contrário, não têm essa capacidade. Não conseguem reconhecer as emoções, a não ser que sejam descritas para ele. Mesmo assim, ainda tentarão utilizar o cérebro para resolver o problema, sem incorporar emoções nele, nem reconhecendo sem incorporar emoções nele, nem reconhecendo as nossas, e isso deixa frustrado. É claro, contudo, o cérebro deles é programado para se comportar dessa forma. Portanto, se você quiser que ele saiba como está se sentindo, explicite-o claramente. Complete a frase seguinte: querido, eu me sinto, insira a emoção. Quando você insira o motivo que a deixa assim, não espere que ele adivinhe ou interprete a partir de uma indireta sua. Caso contrário, ele ficará a vida toda coçando a cabeça sem entender, e você ficará eternamente ali, em pé, com as mãos nas cadeiras, pensando que ele é retardado. Quando não é, repetimos, lembre-se de se concentrar em criar uma relação complementar. Trabalhe dentro da capacidade mental de um homem, apresentando informação emocional formulada em termos simples e fáceis de entender. Os homens demonstram, mas não verbalizam. Uma vez Harriet perguntou ao namorado por que ele raramente dizia que a amava. "Do que você está falando?", retrucou ele. "Emprestei meu carro para você, consertei seu computador e levei você para um jantar maravilhoso ontem à noite." Harriet mal podia acreditar no que estava ouvindo. Então isso era sua declaração de amor. Essa é a forma como os homens se comunicam. Essa é a forma como os homens se comunicam. Mas ela extraiu desse episódio uma lição valiosa. Se você quiser saber como um homem está se sentindo, observe as ações dele. Os homens são mais chegados a mostrar suas emoções do que a declará-las em voz alta. Assim, em vez de se desmanchar em lemúrias por ele não ter dito nada de carinhoso nos últimos tempos, mantenha uma lista diária de todas as coisas que ele faz para você. Durante uma semana você ficará surpresa de constatar quantas vezes ele está mostrando que a ama, embora não o esteja dizendo verbalmente. O homem transe, deixe que ele olhe. Sabe aquele olhar perdido que os homens fazem quando veem uma mulher sensual? Há uma razão científica por trás disso. De acordo com o psiquiatra Scott Altman, especialista e autor de estudos sobre o cérebro do ponto de vista evolucionário, os homens são programados para querer se reproduzir de forma contínua durante toda a vida. Considera-se que é interesse biológico do homem engravidar o maior número possível de mulheres, explicou ele durante uma discussão travada numa mesa redonda sobre a técnica de encantar homens. Como consequência disso, os homens estão geneticamente programados a ficarem constantemente procurando oportunidades de se reproduzir, e por isso ficam de olho em parceiras férteis, mesmo quando são casados. Sim, gostaríamos de poder lhe dizer que existe alguma tática mágica na nossa técnica que engane o cérebro dele e o faça pensar que não há motivo algum para ficar olhando.
mas isso é impossível. Não obstante, o que podemos efetivamente afirmar é que o olhar dele dura apenas alguns segundos e que você pode voltar a focalizar a atenção dele sobre você com um apertãozinho no braço. A constituição biológica e o processo evolutivo mandam que ele olhe para ela, porém a parte consciente da mente o faz lembrar que você é a pessoa com quem ele está. Portanto, não se descabele e não descabele se ele olhar rapidamente para as outras mulheres de vez em quando. Atenção, os homens e a pornografia. Você sabia que 100% dos homens veem pornografia? Em 2009, cientistas da Universidade de Montreal fizeram uma busca para encontrar homens que nunca tivessem visto pornografia, mas não conseguiram achar nenhum. Logo, a conclusão do estudo foi que virtualmente todos os homens procuram coisas pornográficas. Portanto, meninas, se encontrarem o esconderijo secreto do seu parceiro, não fiquem zangadas. Vocês teriam muita dificuldade para encontrar um cara que não tivesse nenhum. Mantas da encantadora de homens.